Olá, irmãos. A internet está meio ruim. O primeiro vídeo teve que ser cancelado, por causa da internet. Mas as pessoas que já estavam acompanhando, peço desculpas, mas a gente retoma do lugar que a gente parou. O perigo de ouvir o maligno é o tema de hoje. E o maligno, ele também fala, como eu estava dizendo, por meio das tentações, por meio das circunstâncias. E hoje nós vamos ver na palavra de Deus sobre duas pessoas que infelizmente ouviram o maligno. Então você pode pegar a palavra de Deus, porque a gente vai meditar a palavra de Deus nesse dia de hoje. Então, mais uma vez, nós estamos aqui unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aqui sobre a mesa está o meu crucifixo. Então, nós já colocamos aqui, nos pés de Jesus, da cruz de Jesus, esse nosso momento de partilha, de oração que a gente vai ter. Coloco aqui também os seus pedidos, suas intenções, aqui nos pés da cruz do Senhor. Mas a palavra que eu quero meditar com você hoje, ela está em Gênesis, no capítulo 3. Aqui eu estou com meu irmão Jonathan. Gênesis do capítulo 3, no versículo 1, que diz sobre a culpa original. Acompanha comigo. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha criado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu de comer de todo o fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: não, podemos comer do fruto da árvore do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus diz: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer e de agradável aspecto, e muito bom para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, e tive medo, porque estou nu e ocultei-me. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmão e irmã, no início, quando Deus criou o homem e a mulher, e colocou o homem e a mulher no jardim, onde Ele havia criado, tudo era perfeito. O homem e a mulher viviam em uma perfeita harmonia. Toda a criação de Deus vivia em uma perfeita harmonia. Harmonia consigo mesmo, harmonia com Deus, harmonia um para com o outro. E toda a natureza vivia em harmonia. E o homem, ele foi criado para a eternidade. Eu e você, irmão e irmã, fomos criados para a eternidade. E quando
o homem e a mulher vivendo lá no jardim, nessa perfeita harmonia entre a natureza, psicológico, uma harmonia perfeita psicológica, uma harmonia, um equilíbrio perfeito no físico, um equilíbrio e uma harmonia perfeita espiritual, porque eles viviam em comunhão perfeita com Deus. A comunhão com Deus era perfeita, de tal maneira que eles tinham um prazer de caminhar com Deus, de Deus descer nas tardes de cada dia para caminhar com eles, para conversar com eles. Eles gozavam de uma alegria perfeita, sem fim, eterna. Mas eles, infelizmente, deram ouvido ao diabo, ao maligno. O maligno que era muito astuto, como você sabe, ele é muito astuto. Ele é muito astuto e trabalha para a nossa destruição. Você sabe muito bem disso, né? Que ele tem trabalhado para a nossa destruição. Mas Deus também tem trabalhado para a nossa salvação. Então, irmão e irmã, o inimigo muito esperto, você vê como que o inimigo faz com a Eva. Ele chega em Eva e fala para Eva: Eva, é verdade que Deus proibiu vocês de comer todo fruto de toda árvore? Veja a astúcia do inimigo, irmãos. Todo fruto de toda árvore? Não foi assim que Deus disse. Deus proibiu de comer do fruto de somente uma árvore. Mas o inimigo, ele começa a falar com Eva e Eva começa a dar ouvidos ao maligno. Eva começa a dar brecha para o maligno. E aqui está, irmãos, um problema grandioso na nossa vida, que são as brechas. Não é verdade, irmão? Verdade. As brechas que a gente dá para o mal. As brechas que eu e você tem dado ao inimigo. E o inimigo, ele não é nada educado. O inimigo, ele entra, ele mete o pé e vai destruindo tudo, ele vai entrando. Se é uma brecha pequena, ele consegue entrar. Ele consegue entrar, por menor que seja, ele consegue entrar. Então, ele começa a falar com Eva e Eva começa a dar ouvidos para ele. Ele começa usando a astúcia dele. É verdade que Deus proibiu vocês comerem de todo o fruto, de toda a árvore do jardim? Mentira. Eva ali tinha que dar um basta naquele momento, mas ela não deu. Ela preferiu alongar a conversa. Assim acontece comigo e com você. Quantas vezes nós precisamos dar um basta em certas situações, mas a gente não consegue. A gente vai alongando a conversa, a gente vai alongando aquilo, e aquela situação ela vai ficando cada vez pior, porque a gente não consegue dar um basta nas coisas, dar um basta naquilo que está acontecendo de mal comigo, de mal com você. E a gente vai deixando, e às vezes a gente diz assim: vamos deixar para ver até onde vai. Irmão, irmã, o inimigo, ele é muito esperto, ele é astuto. Quantas vezes o inimigo vai envolvendo a gente e a gente vai caindo na mentira dele, na mentira do mal. Porque o mal, ele existe. O mal existe, e eu tenho certeza de que você tem um pequeno, nem que for pequeno, mas você tem um testemunho de como o inimigo tem trabalhado astuciosamente na sua vida, para a sua destruição, para a destruição da sua família, para a destruição das suas amizades, para a destruição dos seus relacionamentos afetivos, das suas emoções, dos seus sentimentos. É ou não é verdade que você tem aí dentro do teu coração muitos sentimentos embaraçosos, muitas emoções estragadas, muitas histórias mal resolvidas?
É ou não é verdade? Você que está me acompanhando, todos vocês que estão aí me acompanhando, vai rezando comigo, né? Você pode ir comentando e a gente vai entregando alguma situação que você está vivendo. Eu vou pregando, falando e vou colocando nos pés da cruz do Senhor, tá bem? Mas veja só, irmão, vamos analisar agora os pontos. Adão foi criado imaculado, sem pecado. Eva, criada imaculada, sem pecado. Porque eles foram criados diretamente por Deus, pelas mãos de Deus. Foi Deus que desenhou, foi Deus que deu vida a Adão, deu vida a Eva. Eles não vieram a partir de um pecado original, não. Eles eram santos, imaculados, perfeitos. Gozavam de uma perfeição invejável. Foi isso que levou o inimigo a destruí-los, fazer com que eles tivessem uma queda. E como que o inimigo ele conseguiu atingir uma mulher santa, sem pecado, perfeita, sem trevas, sem um mínimo sequer de mancha? Irmão, ele agiu pela brecha. Ele agiu pela brecha que Eva deu. Qual? Diálogo, a conversa, o ouvido. Foi aí que o inimigo ele conseguiu atingir Eva. É ou não é verdade que você já foi atingido muitas vezes porque você parou para ouvir, porque você deu o ouvido para que as pessoas falassem o que queriam? É ou não é verdade que você já foi atingido muitas vezes, porque você ouvia de tudo, e aí quando pensa que não, os seus sentimentos foram sendo atingidos, né? Mas hoje eu estou aqui para falar sobre o perigo de ouvir o maligno. O irmão aqui já foi desviado também, assim como eu já me desviei também. O inimigo conseguiu fazer com que a gente se desviasse do caminho de Deus. Mas glória a Jesus que estamos aqui, não é? Então o inimigo ele age de astúcia conosco, de astúcia. E hoje eu quero falar sobre alguns assuntos muito importantes, que é como o inimigo tem atacado muitos de nós. Primeiro, há muitos que se revoltam com Deus, não querem procurar a igreja, não vão à igreja. Eles sempre querem o favor de Deus, mas nunca querem se submeter a Jesus, se submeterem a Cristo. Porque todos de nós, irmãos, todos nós queremos ser abençoados. Não é verdade que você quer ter um casamento abençoado, você não quer ter uma boa vida financeira abençoado, abençoada? Mas irmão, eu quero te perguntar uma coisa: de quem vem a bênção? De onde que vem a bênção, irmão? De Deus, de Jesus. Ele é a bênção por excelência. Então você quer procurar bênção, você quer bênção na tua vida, mas você procura em caminhos, procura em lugares que não atrai a bênção de Deus. Veja, eu quero te dizer uma coisa. Você pega um animal morto, 1, 2, 3, no terceiro dia em diante, quais são os animais que ele atrai? Quais são? Os vermes, os abutres. Os urubus, os vermes. É o que a carniça atrai, é o que a carne podre atrai. Então, irmão e irmã, quantas vezes o inimigo ele começa a trabalhar na nossa vida e a gente vai ficando podre por dentro? Os sentimentos vão se apodrecendo, as emoções vão ficando podres, a vontade vai sendo enfraquecida. E aí a gente começa a atrair o quê? Os abutres, os vermes, o mau cheiro. Mas quando a gente começa a caminhar para Deus, é
é automático, irmão. A bênção começa a vir. É ou não é verdade? É verdade. A gente atrai a bênção de Deus quando a gente começa a andar em retidão. Quando a gente começa a andar nos caminhos de Deus, a gente começa a atrair a bênção de Deus. Porque eu vou te dizer uma coisa. Deus não... A gente não compra os favores de Deus. De que jeito a gente adquire os favores de Deus? Humildade, justiça, bondade. A gente se aproxima de Deus de coração aberto, humilde, começa a buscar a graça de Deus. E Deus, irmãos, diz a palavra do Senhor, Ele não se deixa vencer por generosidade, em generosidade. Não se deixa vencer em generosidade. Eu olho para a minha vida, como Deus tem sido generoso comigo, como Deus tem sido generoso com o irmão, como Deus tem sido generoso com aqueles que são fiéis, com aqueles que não desistem. Irmão, Eva e Adão não tinham necessidade de nada, não tinha doença, não tinha preocupações, não tinha problemas financeiros. Olha que graça. Mas o demônio conseguiu corromper o coração de Eva, conseguiu corromper o coração de Adão. E olha que eles eram perfeitos, íntimos de Deus, viviam uma comunhão perfeita com Deus. Agora, olha bem, imagina eu e você que somos falhos, fracos e pecadores. Imagina a vantagem que o inimigo tem. Mas, se ficarmos na graça de Deus, se a gente se colocar aqui, aos pés da cruz do Senhor, na palavra, buscar o Senhor na igreja, viver em estado de graça, então o inimigo não consegue nos atingir. Mas ficar longe de Deus é suicídio. É suicídio. Ficar longe da graça, isso é suicídio. É suicídio. É um perigo, não é, irmão? É um perigo. A gente se afastar de Deus, ficar longe de Deus, isso é um perigo. Nos mata. Vai nos matando ao pouco. Olha, você que está aí me acompanhando, você mesmo pode falar isso. Quantas vezes você estava triste, abatido, acabrunhado, e você procurou o Senhor Jesus, a igreja, e lá você encontrou paz. É ou não é verdade que você encontra paz na igreja? Talvez é o único lugar que você se sinta em paz. Talvez não tenha paz na tua casa. Talvez não tenha paz nos seus familiares. Não tenha paz onde você esteja. Mas eu quero dizer para você, procure o Senhor, porque o Senhor quer preencher o teu coração de paz. Preencher o teu coração de paz. Então, meu irmão, minha irmã, o demônio, ele vai agindo bem disfarçadamente. O inimigo não se apresenta a nós sendo ele próprio. Não, ele vem disfarçado. Ele vem disfarçado como um amigo. Ele vem disfarçado como uma pessoa boa. Ele vem disfarçado como um galã, como alguém querendo conquistar o coração da menina, do rapaz. Ele vem disfarçado, ele vem bonito. Mas a gente vai se entregando de tal maneira que quando a gente percebe, a gente já está longe demais. Mas eu quero dizer para você hoje, se você tem se afastado de Deus, tem ficado longe do Senhor Jesus, volta, meu irmão. Volta porque o Senhor te espera de braços abertos. Volta porque o Senhor está aqui te esperando. Te esperando. Então eu quero dizer agora as consequências do pecado. Eva, quando deu ouvido ao maligno, logicamente teve consequências. Eles caíram no pecado. Eles foram expulsos do jardim. Por quê? Porque Deus é ruim? Não. Deus é justo, não ruim. Não é injusto.
Olha só o que Deus pediu para Eva, pediu para Adão, para não comer de um único fruto. Mas foi aquele fruto que eles fizeram. Então aqui, irmãos, há 3 fontes de mal em nossa vida. A primeira fonte de mal. E aqui eu quero dizer as 3 principais fontes que você talvez pode estar sendo atacado ou atacado. Então atenção para esses 3 pontos. Vamos analisar. Pega a palavra de Deus. Quais são esses 3 pontos onde pode estar o problema em nossa vida? O primeiro é o maligno, o demônio, porque ele é o mal por excelência, o pecado, o pai da mentira, astuto, enganador. E como diz João 10, ele vem para matar, ele vem para dispersar, roubar e matar, destruir. Então a primeira fonte de mal em nossa vida, o pecado, o demônio, Satanás. A segunda fonte somos nós mesmos. E a terceira fonte, o outro, o irmão. Então agora eu vou explicar. Eva caiu no pecado. Por quê? Porque ela foi seduzida pelo demônio. Então aqui está a primeira fonte do pecado. Ela foi seduzida pelo demônio. Mas, e por que Eva pecou? Porque foi seduzida pelo demônio, mas também porque ela quis. E aqui é o pecado mortal. Ela quis pecar, ela quis comer do fruto. Então aqui está a segunda fonte do mal. Ela quis pecar. Então ela deu brecha ao maligno, ouviu a voz do maligno. Então aqui está a segunda fonte do pecado, do mal, que talvez nós estamos sendo atingidos pelo demônio, que é a minha vontade. Veja, a primeira é o demônio, a segunda é a minha vontade. Eu dou liberdade para que o inimigo trabalhe em minha vida, então eu quero pecar, eu quero cometer aquele pecado. O terceiro, agora a terceira fonte do mal. Qual é? Por que Adão pecou? Adão pecou porque Eva apresentou o pecado para Adão. Foi Eva que levou a fruta, levou o conhecimento do pecado para Adão. E por isso Adão pecou. Então o pecado, o mal, veio externo. Não foi o demônio que falou com Adão. Foi Eva que apresentou o pecado a Adão. A mulher. Então, irmão, aqui está as 3 fontes de mal que todas as pessoas podem ser atingidas. Primeiro, pode vir diretamente pelo maligno. Segundo, o maligno pode influenciar a nossa vontade. Terceiro, que nem a segunda fonte do mal, eu mesmo, a nossa vontade. Terceiro, a outra pessoa pode me levar a pecar. Está entendendo? Então, irmão, irmã, nós precisamos ficar atentos. Porque talvez o inimigo tenha falado não através do irmão. O inimigo, talvez ele tenha falado aqui no meu ouvido. Quantas pessoas eu já ouvi dizer assim: eu escuto alguém falando no meu ouvido, se mate. Veja só, se mate. Então a pessoa tem que entrar na graça de Deus e lutar na oração para que ela resista a essa tentação. Então, irmão, irmã, talvez o inimigo tenha falado no teu ouvido. Por que o inimigo tem falado no ouvido? Aí é só você para saber as brechas que você tem dado. Então, o demônio ele vem muito disfarçadamente. Agora eu quero dizer, irmãos, aqui eu disse as 3 fontes principais de ataques
do mal em nossa vida. Mas agora eu quero dizer também as 4 áreas principais que somos atacados particularmente, pessoalmente. As áreas que precisamos de cura. Veja, quando a gente foi formado no ventre materno, nós recebemos uma herança. Veja, deve ter pessoas aí que estão assistindo que conhece alguém, ou você próprio, que recebeu uma herança de algum familiar, do avô, da avó, do pai, da mãe. Eles morreram e deixaram para você uma herança, dinheiro, casa, carro, porque você é herdeiro por excelência. Então, quando nós somos concebidos no ventre de nossa mãe, nós também recebemos uma herança. Essa herança ela pode ser negativa ou positiva. Então existe a herança genética, que é a cor dos nossos olhos, o nosso cabelo, a nossa pele, o nosso jeito. Isso é uma herança genética que recebemos dos nossos ancestrais. E também tem a herança espiritual, que recebemos uma descarga espiritual quando a gente é concebido. Então essa herança pode influenciar na minha forma de vida hoje. Veja, aquilo que a gente faz hoje pode ser reflexo de um mal interior nos meus antepassados. Eu vou explicar mais adiante, mas eu vou dizendo. Então essa é a primeira fonte, os nossos antepassados. Precisamos de cura na nossa árvore genealógica, os nossos antepassados. E o inimigo ele pode muito bem influenciar a nossa vida hoje através dos nossos antepassados. Por exemplo, pessoas que foram consagradas ao demônio, os ancestrais, avós, bisavô, que praticaram seitas ocultas, práticas ocultas, demoníacas, e consagraram descendências inteiras ao demônio. E aí vai passando de geração em geração, e essas pessoas vão sendo atingidas pelo mal, mas que ela não tem culpa nenhuma, mas está vindo dos seus antepassados, dos seus ancestrais. Importante, né, irmão? Então, esta é a primeira fonte, esta é a primeira área que precisamos de cura. A segunda área é o período que a gente vive no ventre materno. No ventre materno, na barriga da nossa mãe. Nós vivemos um período de 9 meses, um ciclo de 9 meses, onde a gente vai recebendo heranças e nós também vamos sendo gerados, formando orelha, nariz, boca, olho, formando toda a nossa parte física, tanto os órgãos internos, os órgãos externos, vai sendo formado. E nós precisamos de cura, esta é a segunda fonte que precisamos de cura na nossa vida. E o inimigo pode nos atacar também aí. O ventre materno, o momento da nossa gestação, o momento que a gente foi gestado no ventre materno. Veja, tem pessoas que carregam uma depressão profunda e que não descobre, não tem raiz, não tem causa que o psicólogo consiga descobrir, que o psiquiatra consiga descobrir, ou às vezes até mesmo o psicólogo descobre, ou alguém que está orando descobre, que é no período de gestação. Há uma moça que ela tinha, no mês de março de todo ano, ela tinha tentativas de suicídio. Ela passou por vários tratamentos psicológicos e não descobria. Ela procurou ajuda na igreja também com algumas pessoas e não descobriram. Mas ela chegou um momento que ela pediu ajuda para alguém e essa pessoa começou a orar pela cura interior dela. E o Espírito Santo revelou para ela que o problema estava no 3º mês de gestação dela.
que no terceiro mês de gestação daquela menina, a mãe tentou um aborto. Veja só. E ela estava sofrendo de tentativas de suicídio, de depressão, no terceiro mês de gestação, que era o mês de março. Então, todo março de todo ano, ela tinha tentativas de suicídio. Por quê? Porque a mãe tentou um aborto nesse terceiro mês de gestação. Então, essa pessoa orou pela cura interior dela e ela foi liberta. Nunca mais essa irmã teve tentativas de suicídio em sua vida. Então, a segunda fonte, a segunda área que precisamos de cura, a área da gestação. Eu vejo que talvez você está passando por algumas situações que não tem explicação. Talvez está nessas duas que eu te disse. Primeira, antepassados, árvore genealógica. Segunda, gestação. Terceira, são o momento em que a gente nasce, o nosso nascimento, a primeira infância. É onde nós somos também atingidos. Esta é a terceira, o nosso nascimento e ali a fase da primeira infância que nós vivemos. Diz que até os 7 anos de idade é o que vai ser formado o caráter da pessoa. Então a criança precisa ter uma boa formação psicológica, boa formação religiosa, para que ela possa levar isso para toda a vida. Então, nesse período de nascimento até a primeira, segunda infância, se a criança não teve um bom relacionamento com os pais, então ela pode ser prejudicada na sua vida futura. Quem está entendendo, pode, por favor, vai comentando. Se você está entendendo, vai dizendo, eu estou entendendo, ou se surgir alguma dúvida, para que eu possa tentar explicar, né, para você. Mas se você estiver entendendo, vai dizendo, eu estou entendendo, está sendo importante para mim. Se você está me ouvindo e o que você está ouvindo agora está sendo importante para você, vai dizendo para mim saber, tá bem? Tudo isso tem a ver com Gênesis que eu li no início, tá? Então é a terceira fonte. E a quarta fonte é o nosso período até o nosso estágio presente, que é uma das áreas que precisamos de cura. De cura, aqui eu estou falando de cura interior, de cura espiritual. Não é? Então, repetindo para você, as 4 áreas principais que precisamos de cura interior é árvore de família. Segundo, gestação. Terceiro, nascimento até a primeira infância, segunda infância. E o quarto, que é o nosso estado presente. Então o inimigo ele pode trabalhar nas nossas vidas nessas áreas que eu acabei de citar. Então, irmão e irmã, vou recapitular. O inimigo pode estar nos atacando nas 3 fontes de mal que eu disse. Primeiro, o demônio. Segundo, eu mesmo. Terceiro, o meu próximo. Não é? E as 4 áreas que, por causa dessas 3 fontes de mal, podemos ser atingidos: árvore de família, gestação, nascimento e estado presente, o estado de vida presente. Tem pessoas que desenvolvem uma depressão, desencadeiam uma depressão. Você conheceu pessoas assim? Que ela não tem nada que possa dizer assim, a minha depressão está sendo causada por isso. Uma depressão causada por a morte de algum querido, de algum ente querido. Então, é uma depressão que a gente entende. E aí você vai orando, a pessoa procura tratamento psicológico e é ajudada. E tem aquela que, às vezes, a pessoa faz uma consagração a uma entidade maligna através de seriados, através até mesmo dos pensamentos que, para mim, para você, não teria nenhuma importância. E isso leva ao futuro essa árvore genealógica, aquele que vem e sofre por esses pensamentos, por essa consagração,
por aquilo que nós vemos pela televisão, por seriados que vemos e sem querer praticamos uma consagração. E é isso leva a pessoa a muitas vezes, como o Marco Antônio disse, a suicídio, a uma depressão tão profunda que nem ela mesma consegue ter a autossuficiência nela, ter a autoconfiança nela. E aí leva a isso, ao suicídio, a um profundo desânimo, a uma profunda doença crônica, que leva a pessoa a se destruir. A autodestruição, né? Então, essa depressão causada por algum fator, eu tenho um fator direto. É uma depressão que a gente vai conseguir uma cura através de remédios, através de terapias, de logoterapia, que é a cura pela conversa, pelo diálogo. E tem aquele outro estilo de depressão, que é chamada pela ciência de depressão endógena, que é aquela depressão que é causada na vida da pessoa, que ela não tem uma causa, não tem nada. A vida financeira é boa, o casamento é bom, nunca passou dificuldade nenhuma, mas é uma pessoa melancólica, uma pessoa sofrida, uma pessoa triste. Eu garanto que você deve conhecer alguém assim. Uma pessoa muito triste, para baixo, desanimada, né, irmão? Um baixo autoestima. Isso é chamado de depressão endógena. Onde é que pode estar esta depressão? Pode estar na gestação. Pode estar também nos antepassados, né? Que não tem uma causa. A pessoa não tem culpa. Ela não tem culpa. Eu me lembro agora da passagem de Jesus, quando tinha um homem cego e os apóstolos perguntaram: mas Senhor, quem foi que pecou? O pai ou a mãe para que ele nascesse assim? E Jesus disse: nem o pai nem a mãe, mas essa doença foi para que manifestasse a glória de Deus na vida dele. Então, irmão, irmã, muitas situações a gente não tem culpa. A pessoa, ela nasceu com aquela depressão. Mas aqui, atenção, o que leva a pessoa a desenvolver essa depressão? São chamados de gatilhos, são chamados de algumas consequências, né? A pessoa, ela sofreu algum trauma, que aí desencadeou tudo aquilo que ela trouxe já do ventre materno, né? Há uma série de fatores, né, que acontece com a pessoa. Então ela já trouxe na sua vida, na sua herança genética, herança espiritual, uma tendência a uma depressão. Mas conforme a pessoa vai vivendo, essa depressão vai se desencadeando. Então é preciso pegar esta pessoa e fazer um trabalho bem feito de cura interior, de conversar, de conhecer a história da pessoa. Então, irmão, irmã, por que eu estou dizendo isso? Todas essas fontes, essas 3 fontes de mal que eu disse, demônio, nós mesmos e o próximo, depois as 4 áreas que precisamos de cura: árvore genealógica, gestação, nascimento, primeira infância, segunda infância, e depois estado presente. Todas essas consequências foram por causa do pecado de Adão e Eva. Então, irmão e irmã que está me acompanhando, o pecado, ele sempre tem uma consequência devastadora em nossa vida. O pecado, ele sempre tem uma consequência devastadora, né? Então o demônio, ele pode estar, irmão, eu vou caminhar para finalizar já. O demônio, ele pode estar trabalhando disfarçadamente em alguma área da tua vida. Por isso que talvez às vezes você não entende as coisas, você não entende o porquê dessas coisas, o porquê está acontecendo isso comigo. Realmente é preciso orar, pedir a graça do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa revelar a você, revelar ao teu coração de onde é que está vindo o ataque do maligno. Da próxima vez eu vou gravar um vídeo
dizendo como alcançar a cura de Deus nessas situações, nessas áreas, tá bom? Mas para caminhar, para finalizar, são as áreas que somos atingidos. Você que aí está assistindo e essas palavras estão servindo para você, vai dizendo aí, e eu vou colocando cada um de vocês que estiveram conosco durante essa hora, coloco aqui, né, nos pés da cruz do Senhor Jesus, para que o Senhor possa tocar o teu coração, meu irmão, minha irmã, e curar você nessas 4 principais áreas da nossa vida que precisamos de cura interior, principalmente, cura espiritual, de libertação. São as áreas. Mas, como o inimigo ele vai trabalhando, quantas pessoas, e aqui vai uma situação, quantas pessoas se sentem rejeitadas? Olha, eu encontro tantas pessoas dizendo, olha, eu tão triste, sinto tão triste. Aí você vai ver, a pessoa ela tem sentimento de rejeição. Isso vem também do ventre materno. Veja, a pessoa teve uma boa vida, nunca lhe faltou nada, tem de tudo, mas ela sente-se rejeitada, não se sente amada pelo pai, pela mãe, pelos familiares. Ela sente que ela sempre é a última, ela se sente menos amada que os irmãos. A mãe sempre trata melhor os outros, mas isso tudo é na cabeça dela, na cabeça da pessoa. E a pessoa ela vai vivendo, e até o ponto de que essa rejeição está no coração. Há um tempo atrás, quando criança, né, quando bebê, vai ficando tudo aqui no coração, mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai entendendo algumas coisas, essa rejeição começa a vir para fora. Então, aquilo que antes ficava só no meu coração, agora eu começo a ver. Esta rejeição começa a se materializar. De que forma? Agora eu estou vendo que essas pessoas estão me rejeitando. Mas tudo está na tua cabeça, tudo está no teu coração, mas essa rejeição começa a ter forma. Entendeu? Você começa a ver que as pessoas estão te maltratando. Na verdade não está. Só que o teu coração está tão ferido, tão ferida, que não é culpa tua, meu irmão. Não é culpa tua, minha irmã, que está me assistindo. Não é culpa tua. Mas você está tão ferido, tão ferida, que você vê de fato que as pessoas estão te rejeitando, que a tua mãe está te rejeitando. E de que forma que esta rejeição começa a se materializar? Por causa das brigas. Começa a ter briga. É ou não é verdade? Você começa a discutir, você começa a brigar, você começa essa rejeição se materializa e começa a ter enjoos da própria pessoa. Já não tem mais um diálogo sadio, não tem mais um diálogo bom. E de onde está vindo essa rejeição? Pode estar vindo do ventre materno. Tem pessoas que foram gestadas no ventre da mãe. O pai era alcoólatra, o pai batia na mãe, o pai brigava com a mãe, o pai não desejou aquela criança, ou até mesmo a mãe não desejou aquela criança não sentia amada no ventre materno, e quando ela nasce, ela traz aquela rejeição para ela. E essa rejeição, irmão, ela pode ser uma brecha que o inimigo pode atingir você. O inimigo pode atingir você. De que maneira? Eu falei das brechas. De que maneira torna-se uma brecha? Veja, o irmão aqui falou das consagrações satânicas das pessoas. Veja só, aqui eu disse da rejeição causada no ventre materno. Mas aqui eu vou dizer um exemplo de uma consagração
maligna de uma pessoa, um antepassado. Então, uma pessoa, ela se consagrou ao maligno e consagrou a descendência futura ao maligno. E aí, esta maldição, esta herança maldita, recai sobre alguém, sobre você, talvez, sobre algum irmão teu, sobre algum sobrinho, algum tio, que você vê que essa pessoa não é normal. Aqui, olha bem o que eu estou dizendo. Essa pessoa, ela não é normal, ela tem indícios de problemas mentais, entendeu? Você vê que aquela pessoa, ela não é normal. As coisas que ela faz, as coisas que ela fala. E aí você vai vasculhar a vida da pessoa, você descobre ali uma maldição dos antepassados. Então isso é uma brecha. Então, onde está a brecha? Na consagração dos antepassados. Então ela abriu uma brecha na nossa vida e o inimigo ele pode infiltrar nessa brecha. Está entendendo? E aqui eu não estou dizendo de possessão maligna, mas de opressão. A pessoa ela sente-se oprimida pelo mal. A pessoa ela sente dores no corpo todo, vai no médico e não tem remédio, o médico não consegue tratar, não descobre, faz exame, faz tomografia, faz tantos exames e não consegue descobrir. Então, o inimigo ele está infiltrando nessa brecha. Está entendendo? O inimigo está infiltrando nessa brecha e está atingindo essa pessoa. Então aqui é um problema de cura de antepassados. Mas por que tudo isso? Porque o inimigo quer a nossa destruição. O inimigo quer a destruição da tua família. O inimigo quer a destruição da tua casa. Quer a destruição da tua família. Quer a destruição das pessoas próximas de você. Se eu fosse perguntar para você, você mesmo me diria: Marco Antônio, eu já percebi que você contando aí agora, eu vejo agora alguns dos meus problemas. Que alguns dos meus problemas não têm origem humana só. Porque tem certos problemas na nossa vida que não é só explicação humana, explicação espiritual. O inimigo pode estar te atingindo. O inimigo de Deus pode estar infiltrando na tua vida. Nossa, irmãos, eu já vou finalizar, porque já está bem avançado a hora, né? Você que esteve aí me ouvindo, que não comentou ainda, comente o que você achou deste pequeno ensinamento que eu dei. Mas aqui eu volto a dizer: o perigo de ouvir o maligno. Eva deu ouvido ao maligno e caiu, e pecou. Entendeu? Então pare de ouvir o maligno, meu irmão. Pare de ouvir o maligno. Para algumas pessoas está servindo muito bem, né, o que eu estou falando. Para de ficar escutando ele falar aqui no teu ouvido. Renuncia. Coloca nos pés de Jesus, nos pés da cruz do Senhor, tudo isso que você está passando, tudo isso que você está vivendo. Então, recapitule comigo as 3 principais fontes do mal. Primeiro, o demônio. Segundo, eu mesmo. Terceiro, o próximo. Essas 3 fontes de mal. Agora, as 4 áreas que precisamos de cura. Cura da árvore genealógica, dos antepassados, das heranças que recebemos no ventre materno, as heranças espirituais. Segundo, gestação, períodos, 9 meses de gestação. Terceiro, nascimento, a primeira e a segunda infância, adolescência. E o quarto, que é o estado de vida presente. Então, comece a analisar a tua vida, analisar a minha vida, que os meus problemas, eles estão em alguma dessas 4 áreas, vinda
por alguma dessas 3 fontes de mal que eu acabei de dizer. Então hoje nós pedimos a Deus que nos acolha em sua infinita misericórdia, que está a palavra, o crucifixo, que o Senhor Jesus nos acolha na sua infinita misericórdia com a tua graça, e que o Senhor possa hoje iluminar a nossa vida, transformar o nosso coração e nos livrar deste mal que existe, deste mal que Jesus lutou durante toda a vida e que nos ensinou a como nos defender dele. Eu coloco você, meu irmão, que está me assistindo, você que esteve me acompanhando desde o início, você que está acessando agora. Eu coloco você na presença de Deus, pedindo ao Senhor Jesus que possa vir curar o teu coração nessas 4 áreas da tua vida. Se você teve envolvimento, ou se os teus familiares teve envolvimentos com obras ocultas, que Jesus possa trazer a libertação para a tua vida. Que Jesus possa trazer a libertação para você que sente-se amarrado, amarrada, preso, presa pelo maligno. Você que se sente oprimido, oprimida, dores por todo o teu corpo, dores que o remédio não corta. Quero colocar você na presença de Deus. Você que traz essa depressão, que está me ouvindo e que vai me ouvir. Peço ao Jesus que cure, que possa ir na raiz dessa depressão, sendo ela causada por alguma consequência humana, natural, ou alguma consequência espiritual, psicológica. Eu peço ao Senhor Jesus que possa trazer a cura para você, para esta tristeza, para esta amargura que você traz no teu coração. Eu e o meu irmão Jonathan estamos orando por você. Que o Senhor possa curar o teu coração desta angústia que você vive. Que o Senhor Jesus possa trazer cura para você na tua gestação, durante os 9 meses que você passou no ventre materno. A falta de amor paterno, falta de amor materno. O risco de ser abortado, abortada. O risco que você passou, os riscos que a tua mãe passou na gravidez, teve que tomar inibina, remédios para poder segurar você no ventre materno, o repouso que sua mãe teve que fazer, toda a dor que sua mãe passou no parto, toda a dor que tua mãe passou na gestação, todo o medo que a tua mãe teve de perder você. Eu peço a Jesus que possa curar você deste pânico que você tem, que Jesus possa curar você deste medo que você tem no teu coração, que foi causado exatamente pelo medo que a tua mãe teve de perder você, de ter um aborto, de todo o risco que você passou de ser abortado, abortada. Eu peço a Jesus que cure o teu coração, que cure o teu coração também, minha irmã, que está me ouvindo, e que traz do teu coração esta rejeição profunda dos teus familiares e principalmente rejeição materna. Eu peço a Jesus, Senhor, cura esta minha irmã que está agora me ouvindo, que traz essa rejeição. Pai, em nome de Jesus, traz para fora essa rejeição. Eu coloco minhas mãos sobre você, minha irmã, e peço, Jesus, cura esta minha irmã desta rejeição que ela está passando, que ela está vivendo. A você também, peço a Jesus que cure na sua primeira gestação, na sua primeira infância, no seu nascimento, que Jesus possa trazer a cura para você. Você que não teve um bom parto, que a tua mãe teve problemas no parto, eclâmpsia. Quantas mães teve eclâmpsia no momento do parto, pré-eclâmpsia? Quantas mães teve hemorragia, problemas de cicatrização, para que você nascesse? Quantos passaram por dificuldades no momento do nascimento, por dificuldade de dinheiro para pagar a cirurgia, o hospital, o médico, os remédios? Eu peço a Jesus que possa curar você e curar também tua mãe.
Eu vejo o Senhor Jesus curando agora uma mãe. Pela graça do Espírito Santo eu estou vendo Ele curando uma mãe. Mãe de alguém que está aí me assistindo, que teve um problema seríssimo no momento do parto. E por causa disso, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, a tua mãe carrega hoje, até hoje, uma depressão muito forte, com remédio, tristezas, agonias, angústias, por causa daquele momento do parto. Mas eu vejo que você está orando, pediu para o Senhor, Jesus está agora curando a tua mãe desta depressão. E eu dou glórias a Jesus, porque Jesus é bom, é misericordioso. Então que Jesus possa te libertar, trazer cura para você, para a tua vida. Que a cura de Deus, meu irmão, possa alcançar você, minha irmã. E você vai ver os testemunhos, as graças que vão acontecendo na tua vida no decorrer dos dias, por causa desta pequena oração de cura interior, de cura e libertação. Você vai ver. E aí você vai dando o seu testemunho, vai acessando novamente o vídeo e vai dando o seu testemunho, ou mandando pelo WhatsApp. Eu oro pela depressão, pela minha irmã Patrícia Pereira, que está pedindo oração, pelo irmão que está com depressão, pela irmã Maria de Fátima, pedindo que Jesus possa visitar você, minha irmã, que está pedindo por eles, pedindo por ela. Então você vai tomar posse da graça de Deus, tomar posse da graça do Senhor. E no próximo live eu vou dizer como descobrir os ataques malignos nessas áreas. Como descobrir e como nos defender. A você que me acompanhou, um grande abraço. O Jonathan também deixa o abraço dele. Nosso abraço. E que Deus te abençoe grandemente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe grandemente. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Na cruz do Senhor. Na cruz do Senhor. Nesta noite está a tua vida. Finalizando com esse final. Com esta música. Deus te abençoe.